Queria colocar para você a seguinte questão da taxa de juros. Não é de hoje que o Brasil sempre está, ou é medalha de ouro, é de prata, é de bronze, Exatamente. Taxa de juros. Eu ouço isso falar há muito tempo, especialmente, não sei, desde o momento lá do Plano Real, você tem momentos de taxa de juros muito alto. Por as justificativas as mais diferentes possíveis, depende do momento histórico. Hoje, por que a taxa de juros no Brasil e... Lembrar que nos governos do Lula 1 e Lula 2, especialmente no Lula 1, o vice-presidente da República, José Alencar, sempre falava contra a taxa de juros e tal. Por que nós temos uma taxa de juros que sempre é uma das maiores do mundo, em termos reais? Porque a gente vive quase que permanentemente um equilíbrio com excesso de demanda. E aí, para equilibrar esse excesso de demanda, a gente acaba tendo que manter a taxa de juros elevada. Quais são os sinais, por exemplo, agora que a gente tem excesso de demanda? Como eu falei, primeiro sinal, um déficit externo de transações correntes de 3,5% do PIB. Numa economia que está produzindo 4 milhões de barris de petróleo por dia e que tem um superávit na balança de petróleo de 30 bilhões de dólares por ano. Então não era para a gente ter um déficit externo de 3,5% do PIB. Nós também estamos com uma inflação de serviços de 6% ao ano. Por que eu estou enfatizando a inflação de serviços? Porque serviços são um tipo de bem, os serviços, que a oferta é local. Fica mais caro, não dá para importar. Fica mais caro, eu tenho que aumentar o preço. Gera mais. Então, a inflação de serviços dá uma ideia de como está o balanço entre oferta e demanda. E outro lugar que a gente olha é o mercado de trabalho. Olhar nos últimos anos, os salários, na média, eles têm crescido a uma velocidade superior à velocidade de crescimento da produtividade do trabalho. Se os salários estão crescendo mais do que a produtividade, as margens do setor privado estão sendo comprimidas, isso é um sinal de uma economia além do pleno emprego, uma economia que está pressionando a sua base de recursos materiais. Há um tempo atrás eu olhei para comparar, porque o Brasil não é que a gente é campeão de juros se eu comparar com a Coreia, com o Japão ou com a China. Não, o Brasil é campeão de juros se eu comparar com Chile, Colômbia, Peru, México, países aqui do nosso entorno. Aí eu olhei alguns dados. Pega a taxa de poupança. Taxa de poupança brasileira de 4 a 5 pontos percentuais do PIB, menor do que a dos nossos pares. 2. Pega gasto previdenciário. A gente gasta 4 a 5 pontos percentuais do PIB a mais em previdência do que esses nossos pares. Carga tributária. A gente tem uma carga tributária 8 a 9% do PIB maior do que esses nossos pares. A gente tem um gasto público 10% do PIB maior do que esses nossos pares. Então, estou dizendo que a gente é diferente, não estou dizendo que a gente é diferente da Coreia, de Taiwan, do Japão. Não, a gente é diferente quando olhamos o setor público, gasto previdenciário, arrecadação de impostos. A gente é diferente do Chile, do Peru, da Colômbia e do México. E aí não tem a ver, Samuel, alguns falam o seguinte: nós temos uma das piores distribuições de renda do mundo, uma concentração enorme aqui no Brasil. Então, na hora que há algum aumento real de salário, que, por exemplo, derivado dessa medida do imposto de renda, acaba havendo um aumento de salário, como há uma demanda reprimida muito grande, as pessoas querem viver um pouquinho melhor. Isso numa linguagem muito popular. E aí é legítimo. As pessoas querem viver um pouco melhor, poder comprar aquilo que não compravam normalmente. E isso é derivado, segundo alguns, da péssima distribuição de renda, ou seja, o andar de cima é muito pequeno, numericamente falando, frente aos mais de 200 milhões de brasileiros. Mas eles têm um poder de força político muito grande nos órgãos decisórios, fundamentalmente no Congresso Nacional. E que não há a perspectiva, ao menos a história mostraria, isso eu estou só levantando essa pergunta para você, que nas últimas décadas essa concentração tem dado sinais de melhora, de desconcentração. E isso explicaria
e aí eu passo a questão para você, segundo algumas leituras, o baixo índice de poupança. Você só poupa quando você tem um relativo consumo que permite que parte dos recursos que você tem, você guarde para no futuro utilizá-lo da forma como bem desejar. Mas como as condições de vida são muito precárias no país, essa taxa de poupança seria baixa em parte por causa disso. E em parte porque há privilégios fiscais fabulosos aos donos do poder, para lembrar do Raimundo Faoro. É por aí ou não é? Olha, ou é mais ou menos? É mais ou menos por aí. Eu vou te dar um número para você ver como a coisa é complicada. Sim. A Índia é mais pobre do que a gente, né? A Índia, como país, é bem mais pobre que o Brasil. Mas com PIB muito maior que o nosso, né? Não, mas o PIB per capita da Índia é muito menor. Sim, perfeito isso, perfeito. Porque quando eu estou falando taxa de poupança, eu estou medindo tudo como proporção do PIB, né? Então, a escala do país não faz diferença. Então, a Índia é pobre, bem pobre. Acho que ainda é renda per capita a 30% do Brasil, alguma coisa assim, 20% ainda. Eles estão crescendo muito. Se a gente continuar nessa pasmaceira, daqui a uns 20 anos, eles vão nos alcançar como a China nos alcançou há uns 5, 6 anos atrás. Mas eles ainda têm uma renda per capita bem menor do que a nossa. Pobres. Sabe qual é a taxa de poupança da Índia? 35% do PIB. É mais do que o dobro da brasileira. Por que isso no nosso caso? Porque desde quando eu era pequenininho, eu ouço falar que a nossa taxa de poupança é muito baixa. É uma característica. Historicamente, por quê? Qual assim, seriam as razões? Você apresentou algumas. Claro, mas... é assim, eu vou te dizer, por que a gente poupa? A gente poupa porque a gente tem medo do futuro. Né? A gente poupa para guardar para o futuro. O Brasil, a gente tem um sistema, a gente tem seguros públicos que, dada a escala, dado a renda per capita brasileira, a gente gasta muito. Tá? Vou te dar uma ideia. Pega uma pessoa que ganha 2 salários mínimos e contribui para a Previdência bonitinho. Ela vai se aposentar com 2 salários mínimos. Não estou dizendo que está errado, mas estou dizendo que, dada a nossa regra previdenciária, ela não precisa poupar, porque ela já está poupando na Previdência. Só que a gente tem uma estrutura previdenciária que é extremamente benevolente. Tá? Os velhos no Brasil têm uma vida muito boa em relação à vida que eles tiveram na vida adulta, antes de serem velhos, na vida produtiva deles. O Brasil tem provavelmente o sistema previdenciário mais generoso do mundo. Tá? Não estou exagerando. Mas o velho tem dificuldade? Não, o brasileiro tem dificuldades. Um dia eu olhei os números do Brasil comparados com a Coreia, escrevi uma coluna sobre isso. A Coreia tem uma renda per capita 3 ou 4 vezes a nossa. Por um critério equivalente, dados do Banco Mundial, a pobreza na velhice na Coreia é maior do que a brasileira. E por que será isso? Porque o sistema previdenciário deles é super avarento. Você tem que poupar privadamente para ter renda na Previdência. Você não tem uma Previdência pública tão generosa quanto a nossa. E aí, um parênteses. Então, assim, você vai na China. A China poupa 50% do PIB. Agora, a China poupa hoje, que é mais rica do que o Brasil, mas há 30 anos atrás, quando era muito mais pobre do que o Brasil, também poupava 40%, 50% do PIB. Porque lá, Vila, se você precisar de hospital, você tem que ter dinheiro, porque paga. Seu filho vai para uma escola pública secundária, escola pública secundária é paga. Não sei como está hoje, mas até uns 5, 6 anos atrás era paga. Universidade pública nem se fala, na China é sempre paga. Tem universidade pública de graça para ninguém. Aposentadoria é o que você poupar no banco. Não tem aposentadoria pública. Então, esses países de alta poupança, eles são países que não têm seguros públicos. Ou os seguros públicos são bem avarentos, no sentido que você contribui muito e tem de volta menos do que você contribuiu. E os países latino-americanos têm menos seguros públicos do que o Brasil. O Brasil tem o maior gasto previdenciário do mundo se você controlar pelo perfil etário. O que eu estou querendo dizer? Pega
uma série de 140 países. Já fiz essa conta, está no meu blog essa conta. 140 países, gasto previdenciário com proporção do PIB. Claro, tem país que é mais velho, que a população é mais envelhecida, vai gastar mais. Ou país. Então você faz uma correlação entre gasto previdenciário e estrutura etária, proporção da população com mais de 65 anos. Aí vê o resíduo dessa regressão, vê o sim, o que quer dizer isso, para a pessoa entender. Vê o quanto que um país gasta a mais de previdência em relação à média do mundo e o quanto que o país gasta a menos de previdência em relação àquela média do mundo, já controlando pelas diferenças demográficas. Eu fiz essa conta para uma amostra de 140 países, o Brasil era o segundo que mais gastava no mundo, só a Ucrânia ficava na frente da gente. E o número que deu foi o seguinte, a gente tinha, na época, quando eu fiz essa conta, um sobregasto com previdência de 7% do PIB. Esse sobregasto com previdência significava uma taxa de poupança 5% do PIB menor. Você tem uma ideia? O Japão tinha um gasto abaixo da média mundial de 5% do PIB. E é verdade, se eu olhar os jornais, tem umas notícias engraçadas. Às vezes no Japão a gente vê isso, essas notícias, né? Um velho praticou um pequeno crime, aí você, por que roubou uma coisinha, né? Um idoso no Japão. Aí você vai ver por que ele fez isso. Ele fez isso para ir para a prisão, porque a prisão funciona como um asilo. Uma sociedade que os idosos estão praticando pequenos crimes para ir preso, tem algum problema. O problema é que eles gastam muito pouco em welfare. Por isso a poupança é muito grande, a taxa de juros é muito baixa. E nesse sentido nós somos melhor que o Japão. A gente é o excesso contrário. A gente gasta demais em seguros públicos para a nossa realidade. Sim. Consequentemente, a taxa de poupança é muito baixinha e os juros são altos.